Alô, pessoal, muito bom, todos sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para mais uma rodada da nossa conversa de amigos da Conline e desta vez com um tema muito especial, certamente muito interessante, atrativo e, por que não, até instigante. Nós temos aqui entre nós o Tiziano Osório, crítico de cinema da Zero Hora, do Grupo RBS, podemos dizer, hein, Tiziano? Que nós Sim, sim. convidamos para falarmos especificamente, Tiziano, sobre a imprensa no cinema, o jornalismo no cinema, né? Tem aí uma história bem rica a respeito, né? Considerando que a imprensa sempre foi assim um tema muito querido, muito atraente para o cinema, geralmente trazendo histórias reais e geralmente impactantes, né? Exemplos aí não faltam, desde do The Post, do Frost versus Nixon, Todos os Homens do Presidente. Bom, sabemos muito bem, exemplos, como eu disse, não faltam. Então, Tiziano, é sobre isso que a gente queria conversar, né? Contigo, considerando toda a tua experiência, o teu talento e, mais do que isso, até a tua memória, ou tanto quanto isto, a tua memória altamente privilegiada, né? O Tiziano é um cara capaz de rememorar, como, aliás, todos os grandes críticos do cinema, né, Tiziano? Preciso ter uma boa memória para relembrar filmes, circunstâncias, atores, o diretor de fotografia e assim por diante. Tudo bem, Tu- Tiziano? Como é que te Tudo sentes aí bem. Bom, no papel muito de ator? obrigado muito obrigado pelo convite, Vieira. Eu adoro escrever sobre cinema e adoro falar sobre cinema também, Então, né? Tava falando contigo mais cedo, assim, que é, como eu não sou um palestrante oficial, assim, eu gosto muito de conversas, né? Eu gosto muito da troca de ideia. Então, eu quero que já de cara dizer que todo mundo se sinta à vontade para interromper, para a gente trocar ideias aqui, né? perfeito. A questão da memória, assim, a memória é bem importante, eu gosto muito da minha memória, mas também é muito importante saber procurar, né? Que eu acho que isso faz um pouco não a diferença, mas assim, o que me ajuda bastante é a curiosidade e a vontade de procurar, né? E algo que persigo muito nas minhas colunas, né? Que conversa com essa tua ideia, assim, de eu rememorar, assim, é contextualizar, né? E, claro, tem tudo a ver com o próprio papel do jornalista, né? Mas eu gosto muito de situar para o leitor, né? Onde que aquele filme se encaixa na carreira do diretor, na carreira do ator, na filmografia de um país, né? Na filmografia sobre um determinado tema, né? E isso é sempre um convite para eu ficar escrevendo mais e rememorando e pesquisando e assim por diante. Bom, o jornalista, né? Tu falaste assim. Bom, se depender do cinema, a gente nunca vai ser desempregado, né? Porque é, é, sempre tem um cantinho para um jornalista em algum filme, né? Às vezes como protagonista, às vezes como coadjuvante. É uma profissão, uma das profissões mais requisitadas pelo cinema, eu acho, né? Claro que a gente não está no mesmo patamar de um policial, de um soldado, de um bandido, né? De um médico, mas eu acho que a gente até rivaliza com professores, né? Eu acho que os jornalistas são tão requisitados e viram tanto personagens quanto professores, por exemplo, e certamente estamos à frente de algumas profissões que ganham mais, mas talvez não sejam tão atraentes do ponto de vista dramatúrgico, né? Como engenheiro, né? Ou como técnico de TI. Ultimamente, o pessoal de TI até aparece bastante nos filmes, mas não tanto quanto o jornalista, porque até porque a profissão é mais recente que a do jornalista, né? E nossa profissão, né? Desde muito cedo no cinema, né? Ela foi presente no cinema, né? Eu dei uma leve estudada no assunto para falar com vocês, né? Pegar vou mostrar aqui um livro que eu tenho aqui, que é se dá para ver bem direitinho aqui, que é o Joia. Jornalismo no Cinema, né? Que é um livro que foi organizado pela Krista Berger, 2001, 2002, se não me engano, né? A publicação do livro, né? E eu achei bem interessante aqui que eles fizeram um enorme trabalho de pesquisa, né? E tinham
contabilizado, né, 668 filmes, né? Eles pegaram só filmes que tinham sido lançados no Brasil, e nós estamos falando de uma época que vai até 2000, ou seja, eram 668 filmes até 2000 e disponíveis no Brasil. E a maioria desses filmes eram ou brasileiros ou americanos, né? Porque nós estamos falando de um período em que ainda não existia nenhuma plataforma de streaming, né? E a circulação de filmes não era tão globalizada quanto é hoje. Então, não saberia dizer, né, quantos filmes sobre jornalistas já foram feitos até hoje, ou sobre jornais, né, ou sobre o poder da mídia, né, da imprensa, mas certamente a gente daria para ficar uns bons 10 anos, eu acho, assistindo filme por dia, né, que a gente ainda não teria visto todos os filmes que traz a nossa profissão. Tu falaste também sobre essa questão de mostrar a imprensa como o quarto poder, né? E isso lá nos primeiros não, mas em alguns faroestes clássicos isso já é comum, né? Que já aparece essa figura da imprensa como um quarto poder, né? Como o homem que matou o Facínora, né? E esse filme já tem, ao mesmo tempo em que enaltece a condição da imprensa, né? Também já mostra o nosso lado B, digamos assim, né? Porque é desse filme o famoso ditado de que, né, que não vou dizer textualmente aqui, mas a questão né, de uh, que a lenda é mais importante, né, do que os fatos, né? Imprima-se a lenda, né? Então já aparece esse lado assim da nosso poder também em distorcer, né, os fatos, distorcer as verdades e ter o poder de influenciar, né, a percepção de uma sociedade, a percepção de um país a respeito das coisas. Bom, tu falaste de citaste vários filmes até recentes, né, como o Frost Nixon, o The Post, tem também o Spotlight que venceu o Oscar, Spotlight. né? E tem um filme que aí eu não considero o melhor filme de todos, mas que para muita gente é o melhor filme de todos, que é o Cidadão Kane, né, lá de 1941, que é um filme sobre um cara que ascendeu, né, que é baseado na trajetória do William Randolph Hearst, né, que é um cara que ascendeu graças à imprensa e se tornou aquela figura magnata e excêntrico, né, do Cidadão Kane. Então, assim, o jornalismo sempre esteve muito ligado, sempre foi muito requisitado, né, para o cinema para contar grandes histórias. Por que isso? Bom, além dessa questão da imprensa como um todo, né, de ter esse caráter, esse status de quarto poder, né, tem a figura do jornalista, né, que a gente é um personagem que pode ser um personagem heróico, pode ser um personagem aventureiro, pode ser um personagem nobre, pode ser um personagem obstinado, pode ser um personagem canalha, pode ser um personagem ambicioso, pode ser um personagem que tem vários desvios de caráter ou vícios até, né? É muito comum também a figura do jornalista beberrão, por exemplo, né? Então, nós somos personagens talhados para o cinema, né? Porque é isso. O bom são personagens tridimensionais, personagens que não tenham só uma cara, né? Que possam ter um lado positivo, ter um lado negativo, né? Ser ambíguos, né? Isso é interessante para qualquer tipo Ele de filme ou de história contando. literalmente, ele vai tanto de como herói como vilão, né? Sim, Se presta as duas sim, situações. A própria sim, imagem do jornalismo aí, quando é retratada no cinema, às vezes é apresentada como uma profissão nobre, né? Edificante e construtiva, mas outras vezes é como uma ação marginalizada ou mesmo bandida, sim. né? Sim, nós temos assim, num polo a gente tem Todos os Homens do Presidente, que é né, um filme símbolo
Sim. de como o jornalista pode ser um herói de uma nação, né, de desbaratar o esquema do Nixon, né, jornalistas íntegros, né, que inclusive íntegros com a fonte, né, de preservar a fonte, né, e nós temos um outro polo, filmes como, que eu adoro muito, né, A Montanha dos Sete Abutres, né, do Billy Wilder, né, com o Kirk Douglas, que mostra esse, já em 1951, já, né, já retratava bem essa questão do jornalista inescrupuloso, jornalista que quer só vender, né? Jornalista capaz de influenciar de influenciar aquilo que ele deveria estar só registrando de uma forma mais neutra, né? Então tem vários exemplos assim que mostram esse lado da imprensa como sensacionalista, da imprensa mercantilista, e temos os exemplos, né, como você citei, o Todos os Homens do Presidente, ou o Spotlight também, né, que é um grupo de jornalistas tomaram para si a missão de investigar um caso que por N motivos não estava sendo investigado, né, que era o caso do Os abuso padres. sexual por padres, né, em Boston, que é uma cidade muito religiosa, né, onde a Igreja Católica tem muita influência, né, mas eles foram atrás disso, né, e para desbaratar aquele caso lá em 2001, 2002, e aí virou o filme de 2015. Tiziano, Tiziano, tu falaste. Desculpa, Vieira. não, O pode falar. Tiziano falou aí do Cidadão Kane. Eu sou apaixonado pelo Cidadão Kane. Eu acho que é o melhor filme sobre jornalismo, o melhor filme que eu já vi na vida. E eu queria que o Tiziano falasse um pouco sobre aquela sacada mágica do filme que é o Rosebud. Rosebud é um dos charmes, né? Um dos charmes eternos do Cidadão Kane, né? Essa essa imagem enigmática do Rosebud, né? Que para quem, bom, acho que todo mundo vocês viram assim, faz tempo que eu não Claro. vejo, faz tempo que eu não revejo, mas só para não me corrigirem. Quando começa o filme, o Kane está no leito de morte, né? E a última coisa que ele diz é Rosebud, né? E tem Isso. aquele globo, né, que nunca mais vi aqueles globos que eram comuns na minha infância, inclusive ainda, né, aquele globo com mostra uma cidadezinha, né, caindo assim, né, e ao longo de todo o filme, o outro personagem, o Joseph Cotten, vai contar a história do Kane, né, e tentar descobrir o que era o Rosebud. E vocês, como falei, a minha memória não é 100%, mas é o nome do trenó dele, né? É, Isso. E É, ele é o nome do. não É o consegue nome apurar do. durante todo o filme. Oi? Ele não consegue apurar o que era o Rosebud Sim, sim, durante todo sim, o Todo filme. filme. É a sim, última porque cena do filme. é, 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 é muito, é muito interessante toda essa discussão, porque é isso. Ele tenta investigar, mas o Kane se tornou um personagem, e aí uso o personagem com letra maiúscula, tão grande e tão dissociado de quem ele foi, que eles não conseguem chegar ao que é o Rosebud, que é o símbolo da coisa mais autêntica, talvez, e mais primordial, né, de quem era o Kane, né, que é a ligação, a conexão dele com quem ele era na infância, os momentos, né, de alegria dele, assim, né? Então, é, é, é um... é, não à toa, o Cidadão Kane tomou a estatura que tem, né? E tem essa. Como eu disse, ele é um filme sobre jornalismo, talvez o melhor filme sobre jornalismo, mas também é um filme dado a muitos tipos de leitura, né? Não só do ponto de vista técnico do cinema, porque tem inovações ali no Cidadão Kane, né? Que se tornaram muito emblemáticas, né? Como aquela é uma passagem que a câmera, como que o Orson Welles fez na época, né, é um, é um assombro, assim, de que ele entra, né, numa casa, assim, com um plano sequência, assim, seguindo, assim, é muito bem feito.
E esse simbolismo assim sobre o personagem do Kane, né, que é um personagem mítico assim dessa essa figura do, né, e muito copiado, né, a história, a trajetória do Kane, independentemente da profissão, ele é muito copiada em outros tipos de histórias, né, geralmente envolvendo a questão do empresário, né, que, que se torna, né, inescrupuloso, que se torna só ambicioso, excêntrico, etc. E tal. Para quem não viu, não gosto, não acho tão bom o filme, mas o filme O Monk, né, que é do David Fincher, que é sobre os bastidores da produção do Cidadão Kane, ele tem muitos momentos bem interessantes também. Como é o nome do filme? É Monk? Monk, M-A-N-K, que é o apelido Eu vi, do Joseph L. Mankiewicz, né, que era o roteirista do filme do Orson Welles, Eu que é vi. interpretado pelo Gary Esse. Oldman no filme, né, que tá muito Ah, bem o Gary Oldman no filme, né, e Oldman ser bom é raro que ele erre uma atuação, né, um dos grandes atores que a gente tem. Bom, vamos seguindo no papo, porque, como eu disse, né, é muito... tá. Então, só um parênteses de curiosidade, antes de ti, Bortolão. Tá. Tu dizes que o Cidadão Kane ele está em N relações internacionais como o melhor filme de todos os tempos. No entanto, tu não o consideras um filme tão, tão generoso assim. Qual é o teu melhor filme? Qual é o melhor filme? Ah, É muito difícil escolher só um filme para começar, né? Eu tenho esse problema, assim, de ter que eleger um único filme é muito difícil para mim. Eu não sei dizer, assim, qual o melhor filme de todos os tempos, porque depende do critério, né? A gente está falando Não, de mas vamos lá, mais estamos inovador, desafiando. o que mais me emociona. Porque, assim, é o mais inovador, é o que mais me emocionou, é acende o a que luz para mim. Não, depende muito do critério que a gente estiver olhando, né? E depende muito da época, né? Porque, como eu disse, Cidadão Kane ficou durante muito tempo como considerado assim, um consenso do melhor. Mas recentemente teve aquela revista inglesa Sight and Sound, né? Fez uma grande pesquisa e aí foi escolhido um filme da Chantal Akerman, que é o Jane Gelman, né? Que é um filme dos anos 60, agora 67, 73, não me lembro assim, né? E que, como outros colegas meus falaram assim, isso é sempre um reflexo da época, né, em que os filmes são escolhidos, né? Aí, no caso do filme da Chantal Akerman, entra toda uma questão de um senso da imprensa mais atual, né, de valorizar o olhar feminino que durante muito tempo foi relegado, né, não só no cinema, mas em qualquer área, né, olhar feminino muito relegado, né, uma questão também uh, é um pouco mais a ideia de valorizar, que a crítica como um todo tem, sim, de valorizar uma proposta estética que não seja a conservadora, que não seja a do mainstream, né, a mais convencional, né? Então tudo isso pesa. Acho que Cidadão Kane ele era um filme sem dúvida à frente do seu tempo na sua época. Não que não existissem filmes, né, de vanguarda, né, antes do Cidadão Kane, né? Tem todo o expressionismo alemão para dizer isso. A gente não pode esquecer também, e aí essa comparação entre Cidadão Kane e o filme da Chantal Akerman é importante, sim, da hegemonia americana, né? Que isso também contribui, né? Os americanos chamam o campeonato de basquete deles, a NBA, né? O campeão é o campeão mundial, né? A mesma coisa o beisebol, né? É chamado de World League, né? Sendo que são só times dos Estados Unidos, do Canadá que disputam. O Oscar, que eu adoro cobrir, adoro a, toda a temporada pré-Oscar, eu adoro essa parte, e não estou sendo hipócrita, porque eu falo bastante isso na minha coluna, mas o Oscar, eu friso sempre, é o maior prêmio da indústria americana, né? E não é o maior prêmio do cinema mundial. Não tem o maior prêmio do cinema mundial, porque, como diz, temos o Oscar, que é um prêmio muito popular, mas a gente tem o Festival de Cannes, né? Que é muito tradicional também, tem o Festival de Veneza, tem o Festival de Berlim, então não existe o maior prêmio do cinema mundial,
assim como eu digo, né, não, é difícil dizer o melhor filme. Agora, saindo do muro, assim, né, para dizer assim, puxa, quais são, eu não sei dizer qual é o filme que eu acho o melhor, mas eu sei dizer, assim, os filmes que eu levaria para uma ilha deserta, né, que são aqueles filmes que eu toparia assistir pro resto da vida se só tivessem eles para assistir, mas não pode ser só um. É isso que eu digo assim. Por exemplo, um deles é Poderoso Chefão. Certamente eu levaria para uma ilha deserta Poderoso Chefão. Mas também levaria para uma ilha deserta um filme que não tem nada a ver com Poderoso Chefão, que é Edifício Master, do Eduardo Coutinho, né? Que eu acho que a cada vez que eu vejo Edifício Master, tem uma história que vai me pegar de um jeito diferente, né? Cabeça agora em qual streaming que tá o Edifício Master. Acho que estava no Telecine ou no Globoplay, né? Não sei de cabeça, mas é o Eduardo Coutinho, que é um dos maiores cineastas brasileiros e um dos grandes mestres do documentário, né? Ele visita um daqueles edifícios tradicionais de Copacabana, que é o Edifício Master, né? E vai entrando na casa de cada morador ou proprietário ou inquilino, né? Para que eles contem uma história deles no edifício, uma história deles de vida e assim por diante. O Coutinho fazia um papel muito parecido nesse aspecto com o de jornalista, assim, né? Que era encontrar as pessoas interessantes, né? Que ele chama, né? E ele fala assim que às vezes, e isso também tem a ver com nossa profissão, assim, às vezes a história pode até não ser tão interessante, né? E às vezes a pessoa tem uma história interessante, mas não sabe contar, né? O Coutinho valorizava muito a maneira de contar da pessoa, né? E isso aí entra outras outras leituras possíveis disso, assim, porque quando ele diz que ele valoriza muito o jeito de contar da pessoa, né? Ele nos lembra, né, que quando a gente liga uma câmera ou quando a gente está com um bloquinho na frente de um entrevistado, esse entrevistado é sempre já um personagem, né? A gente está sempre performando, para usar uma palavra da moda, assim, a gente está sempre atuando, né, diante dos outros, né? A gente só é quem a gente é mesmo na intimidade, né? No nosso quarto, aqui em casa, a gente é o mesmo. Quando a gente saiu para a rua ou quando a gente está com a família, a gente está desempenhando um papel, né? A gente tenta ser mais rígido com os filhos, né, do que a gente é na verdade. A gente tenta ser mais inteligente perante os colegas, a gente tenta ser, e isso é bom também, sim, a gente tenta trazer gentileza, né, no ônibus, na porta, segurando a porta para alguém, assim por diante, né, ou seja, somos sempre personagens, né? Então, acho que o Edifício Master tem isso. Estou derivando bastante do nosso assunto do jornalismo, então peço desculpas aí. Mas tá valendo. Todas essas digressões são muito bem-vindas e oportunas. Mas o Eugênio Bortolom era quem queria fazer uma pergunta, Eugênio. Tá bem. Tiziano, eu estava vendo ontem, eu acho que o filme recém entrou acho que na Netflix ou Premiere não, no Amazon. E é sobre o Maníaco do Parque, é um filme brasileiro onde a personagem principal é uma jornalista, notícias populares. E no filme dá a entender que ela, uma jornalista iniciante, foca, não sei se chegasse a ver esse filme ainda. Vi. Dá a entender que a jornalista, essa principiante, teria resolvido o famoso crime, né? O que tu achou do filme e qual o papel dessa jornalista no Tá bem. filme? O caso do Maníaco do Parque, o filme, é emblemático, assim, de como mesmo filmes ruins, né, eles se prestam ao debate, à reflexão e assim por diante, né. Eu vou só fazer mais uma digressão aqui. Eu gosto muito de usar a coluna, né, para recomendar filmes, né. Eu diria assim que 80% das minhas colunas são recomendações, coisas que eu quero que a pessoa assista, que eu acho que é imperdível, assim por diante. Os outros 20% são ou obrigações, assim, por exemplo, a gente, como da imprensa, a gente participa do que a gente chama de cabines de imprensa, ou seja, são as sessões
no cinema de filmes que estão para estrear. Bom, por uma questão de diplomacia, assim, eu costumo escrever dos filmes, mesmo quando eu não gostei, ou quando eu achei o filme morno. Eu odeio o filme morno. Filme morno, assim, eu posso até ter gostado, mas eu não me sinto estimulado para escrever a respeito. E vale o mesmo para os filmes que são só fraquinhos, assim. O filme ruim, né, às vezes ele nos estimula a escrever, e não fiz uma coluna em que eu detonei o Maníaco do Parque, né, mas isso que tu falaste agora é importante, sim, porque, e aí eu estava pensando no filme do Maníaco do Parque, quando o Vieira me mandou o link para a gente participar hoje, né, porque a gente pode dizer que no Maníaco do Parque a gente encontra um casamento, né, dessas muitas visões que existe sobre a imprensa no cinema, né? Bom, como e suas virtudes entre parentes e seus desvios. A seguinte, porque é maluco, né? Porque assim, a ideia é dar um papel maior para a imprensa no caso do Maníaco do Parque, né? Eu pesquisei atrás, fui pesquisar para ver, né? E em nenhum momento eu achei algum registro, por exemplo, de que tivesse sido no filme, né? Para quem não viu, assim, a jornalista é uma jornalista iniciante e ela que inventa, inclusive, o apelido do Maníaco do Parque, né? E ela fica obstinada em desvendar a identidade do Maníaco do Parque, né? E isso está ligado a uma questão de... Isso aparece no filme, quer dizer, é evidente no filme, assim, que ela se identifica com a questão de as vítimas serem mulheres jovens como ela. O que não está muito claro no filme, é mal desenvolvido, é a relação dela com o pai dela, que talvez na cabeça do diretor, do roteirista, esteja mais resolvido, mas como o filme não fica resolvido, né? Outra coisa que é muito evidente no filme, mas meio fica só patinando, é a questão do machismo, né, dentro de uma redação de jornal, né, as histórias se passam no final dos anos 90, né, mas ao mesmo tempo é que aquela redação do jornal, eu achei de uma autenticidade zero, aquela redação do jornal, né, a gente como jornalista, a gente tem esse problema, assim, de coisas de jornalismo, assim, a gente observa mais e se sente muito desconfortável ou incomodado, né? Quando foge demais do que a gente é. Eu não me incomodo tanto com eventuais falta de ética, com eventual falta de ética de algum personagem jornalista, mas me incomoda quando o ambiente de uma redação é tão mal representado, né? Isso me incomoda. Porque é isso, Pois dentro de uma falando, redação. então, temos um bom exemplo aí, Tiziano, de Bandidos no Par, perdão, Bandidos na TV, uma Sim. série da Netflix, né, que Aham. mostra o papel importante e relevante que o jornalismo pode ter na sociedade para o bem ou para o mal. No caso Sim. desse Bandido na TV, né, o episódio envolvendo o comunicador e depois deputado estadual Wallace de Souza, que utilizava lá seu canhão na televisão em Manaus para literalmente trabalhar com o crime. Só, Vilão. só, só vou vol- eu só vou voltar um pouquinho no Manic Park, que eu vou entrar no Bandidos da TV, que eu gosto muito também. Tá. Uma coisa que eu achei muito, vocês que são mais experientes do que eu, né, podem até dizer assim, ah, olha só, tem uma cena no Manic Park, que é isso, é uma repórter iniciante, né, e ela invade uma reunião de editores e ela praticamente dá um esporro no chefe dela, né? Me desculpe, mas hoje isso não seria aceitável e no final dos 90 muito menos ainda, né? Jamais que isso ia acontecer, e se acontecesse, impossível ela não ter sido demitida no ato, né? E ela não é demitida, e aí fica uma coisa maluca, assim, porque esse chefe dela, né, às vezes ele desvaloriza ela, às vezes ele dá muita moral para ela, né? E ao mesmo tempo, assim, o ator que faz o chefe até empresta alguma dignidade para o chefe, né? Mas também, assim, em nenhum momento parece que ele está dando algum tipo de moral para ela por interesse
né, carnal. Né? Então, assim, nada fecha ali, assim, né? E aí, de novo, final dos anos 90 ainda tinha, se hoje ainda tem, mas no final dos anos 90 o assédio ainda era mais institucionalizado nas redações, eu acho, né? E ela fica muito, sai muito de boa, eu acho, Eu não essa diria, relação, assim, eu enfim. não diria institucionalizado, mas admissível, tolerável. Isso, mais tolerado, né? Então, assim, me incomodou muito esse filme, né, nesse aspecto da autenticidade da redação, né? E, ao mesmo tempo, é um filme que tenta fazer a profissão do jornalismo ficar mais heróica, né? Inclusive, e aí é maluco, né? Porque é isso, inclusive, inventando coisas na ficção. E tudo bem, aí isso é importante dizer assim, que uh, eu acho que se nenhum documentário ele é imparcial, né, ele tem um ponto de vista, né, numa versão ficcional de uma história real, a gente tem que dar certas liberdades, né, porque elas são tomadas e estão sujeitas à discussão. Acho que a gente não pode nunca partir do proibitivo, né. Bom, tu falaste do Bandidos na TV. Adoro essa série também, né, que é muito que tem um pouco a ver, como eu falei, assim, né, a gente consegue remeter ao Kirk Douglas no, no, na Montanha de Sete Abutres, né, consegue remeter a um outro filme que é mais recente, que é o Abutre, aquele filme com o Jake Gyllenhaal, né, que é Sim. um pouco a história do Bandidos na TV, né, que em nome da audiência, o personagem do Jake Gyllenhaal, ele começa né, no mínimo estimular, né, o ilícito, o criminoso e assim por diante. E no Bandido na TV tem essa questão, né, de se eram comprados ou não, né, os crimes que ele mostrava em primeira mão no programa, né. Mas eu acho importante salientar, assim, né, que, que ele fazia isso porque existia uma demanda do público, né. A gente não pode nunca esquecer que a gente não é o único culpado, né? Eu acho, né, que a gente não é o único culpado pelo gosto por sangue, né, que o público tem. O público tem um gosto por sangue, né? E a gente explora mais isso, eu acho. Né? Tragédias, infelizmente, vendem mais, né? Tragédias, infelizmente, rendem mais audiência do que histórias positivas. São raras as histórias positivas que vendem mais e dão mais audiência. Historicamente é o que sempre acontece. Vamos lá, pessoal, nenhuma curiosidade? Eu tenho uma aqui, pode ser? Claro que pode, deve ser. Queria saber do Tiziano se ele viu e o que ele achou do. Não sei exatamente se o nome é esse, mas a incrível história de Walter Mitty, uma coisa assim. Com o Ben Stiller, né? Bem estilo. Eu vi o filme, mas eu te confesso que eu não lembro muito, tá? A questão da memória, né? A minha memória funciona muito quando eu escrevo sobre um filme, né? Quando as pessoas como dizem assim, tu gostou do filme? Não sei, não escrevi sobre o filme, né? Eu gosto de pensar sobre o filme e escrever sobre o filme, que isso me ajuda muito na minha memória. Eu vi o Walter Mitty há uns bons anos atrás, e como eu nunca escrevi sobre esse filme, eu te confesso assim, que eu não saberia, agora, né, sem ler alguma linha sobre o filme, eu não saberia dizer, nem explicar direito a sinopse, entende? Então, se tu Claro. quiser refrescar minha memória, pode ser que eu Não, consiga falar. não tem como resumir muito, mas enfim, claro que eu me identifiquei especialmente com o filme, até porque o tema central é a história de um fotógrafo, de um arquivista, na verdade, que perde o negativo, e ele tem os fotógrafos da revista Time como ídolos dele, né? Isso. Ele fica lá no Sim. porão do prédio, separando e arquivando negativos, e se orgulha muito de fazer isso com grande esmero e tal. E, de repente, estão querendo uma foto de arquivo para uma capa lá, que vai ser a última edição impressa da revista, e ele não acha esse negativo. Então, ele sai pelo mundo atrás do cara que fez a foto para saber se o negativo está com o cara, enfim. Tal.
Mas o que mais me chama a atenção no filme, e que eu acho que é muito contemporâneo, assim, ou pelo menos foi contemporâneo alguns anos atrás, isso talvez seja superado, é essa transição da extinção da imprensa escrita, né? Quer dizer, eles estão falando ali da extinção de uma revista semanal, impressa. Tem um momento até muito bacana que o cara vai passando no corredor, assim, tem diversas capas da Time publicadas, assim. Então tem o Homem na Lua, tem, enfim, diversas capas históricas, né? Que remetem à história da humanidade, enfim, né? Então, o que me chamou bastante atenção... Estão me ouvindo ou não? Sim, pode falar. Tô te ouvindo. Tá. Não, é que fugiu a imagem, mas enfim, eu chamo a atenção, principalmente assim, o pessoal que vem para intervir na revista, né? Os chamados consultores, assim, que chegam para dizer que isso não é mais moderno, moderno agora é isso, é aquilo, e são uns babacas, na verdade, né? Sim. Quer dizer, o jornalismo continua a ser o que interessa, e na verdade é tratado por alguns consultores, especialmente um lá que faz papel de consultor, que é um babaca, e é enganado de forma ridícula pelos mais velhos, mais experientes, porque ele merece ser enganado, porque ele é apenas um idiota tentando resumir a história tão complexa do jornalismo numa, numa, em conceitos teoricamente modernos, novos. Não estou conseguindo iniciar meu vídeo aqui. Tá, A gente mas tem a agora sorte, segue. né, Cadão? Agora sim. Tá, então não tem como contar o filme, mas é bacana a história, Sim. porque essa história, quer dizer, é o fim da imprensa, né? Então esse cara, o consultor, chega e começa a mexer nas baias dos jornalistas, né? Ah, esse cara aqui tem uma plantinha, mas isso é um idiotice, tem uma plantinha na baia aqui onde ele trabalha, manda modernizar tudo, tira as baias fora, sei lá, enfim. E essa relação eu achei muito interessante, porque reflete muito o que aconteceu em diversas redações, inclusive em algumas que eu participei, né? Essa coisa dos caras chegar de fora e achar que vão reinventar a roda e na verdade, a roda já existe, está aí, está rodando, e basta identificar o que interessa, o que não interessa, que continua sendo a coisa mais importante que um jornalista tem para fazer, né? Sim. A gente tem a sorte, né, Cadão, que muitos desses contadores de história, né, que eu tô falando dos diretores, roteiristas de filmes, né, eles têm um olhar crítico para esse excesso de modernização, né, para esse desprezo ao que é ao passado, entre aspas, ao que é humano, né. Exato. Então, esse filme é crítico em relação a isso, né. Mas tu falaste da coisa do fim da imprensa escrita, né. Eu que já tenho meus 50 anos, né, eu fui criado, né, no jornal papel, né, então valorizo muito o texto, né, tento ser um cara midiático, né, tenho minhas redes sociais, quando me convidam para fazer vídeo, faço vídeo, entro na rádio, etc. Mas eu já sofro muito, né, o fato de não ter sido alfabetizado para vídeo, né, porque nas minhas redes sociais eu tenho bem menos seguidores do que guris, né, que fazem vídeo, né, desde que se dão por gente, já fazem vídeo, né, então tem muitos seguidores, sim. E eu confesso, tem um pouco de inveja, assim, né, de não ter o mesmo número de seguidores, que é um cara que eu nunca tive ouvido falar da vida, mas ao mesmo tempo, assim, eu percebo que ainda tem gente que lê, tá? Hoje, por exemplo, eu tive um exemplo meio interessante, assim, porque num grupo que eu tenho, né, de colecionadores de quadrinhos, eu postei um texto sobre uma série que eu vi, né? E um cara, o único comentário que fez foi assim, ó, que textão, né? Porque muita gente hoje tem ojeriza, né? Tem medo, ojeriza ou medo a textos que se passem de 3 parágrafos, né? E eu sempre escrevo muito nas minhas colunas, né? Mas eu fico muito feliz daí logo depois teve um que comentou assim, ó, tá, vou fazer uma propaganda minha assim, ele disse assim, ó, eu acho que quando é o Tiziano vale a pena, viu? Né? Então, recomendo. Eu fiquei, ganhei meu dia. Porque eu acho legal, assim, eu gosto de escrever, eu gosto de ficar escrevendo, né? E sempre que eu digo assim, hoje eu vou escrever uma coluna bem rapidinha, assim, mas eu começo a escrever, aí eu começo a pesquisar, começo a pensar sobre o filme, começo a fazer relações,
e o texto vai aumentando, né? Mas eu percebo que tem gente que lê minhas colunas, né? Claro, sem Então, dúvida. é, Aliás, tu então falou e, história em quadrinho, deixa eu só te dar uma dica aqui, aproveitando. Casualmente, ontem eu falei por mensagem com o Rodrigo Rosa, não sei se tu lembra, um cartunista, aham, e da Super Figura. ele tá terminando um livro sobre o Bendatti. E Bendatti não, sobre o Motini, Motini, desculpe, Bendatti não, era Motini. E eu até recomendei que ele te procurasse, porque sei que tu recebi o e-mail valoriza dele muito hoje. história em quadrinho, e ele é um cara importante aí, o Motini foi um cara importante, né, na história da cooperativa dos cartunistas que houve aqui nos anos 60, em Porto Uhum, Alegre, enfim. Mas é só para te dar essa dica aí, não sei se você já falou com o obrigado. Rodrigo sobre isso. Obrigado. Não, eu recebi o e-mail dele hoje, vou responder para ele. Ah, Bom, então tá. então, Legal. só eu quero só retomar uma coisa que tu falaste sobre trabalho de fotógrafo, né? Como eu disse, a gente passaria a vida falando de filmes sobre jornalista, né? Este ano, né, tem 2 filmes deste ano que são sobre uma fotógrafa de guerra. Quer dizer, na verdade, um filme é sobre uma fotógrafa de guerra e o outro faz uma homenagem a essa fotógrafa de guerra, que é, Cadão, agora me fugiu o nome completo, é a Lee Miller. Não sei também, estou por fora. Bom, um é uma biografia, uma cinebiografia Susan dela. Eu sei Maiselas? que Não, não é não, Susan uma Maiselas. cinebiografia dela com a Kate Winslet do papel dela, tá? Que o nome é Bem. só Lee, né? Tá. Lee, né? E o outro é o Guerra Civil, que é aquele filme Aham. que o Wagner Moura participou, em que a Aham. personagem da Kirsten Dunst, tem como personagem fictícia, tem o mesmo nome, né? Da, Uhum. da, da, da fotógrafa. Essa Uhum. fotógrafa é uma fotógrafa que foi uma das primeiras a registrar, né? Como é que eram os campos de concentração na Segunda Aham. Guerra Mundial, Uhum. né? Certo. Eu me esqueci, Aham. me esqueci o nome completo dela. Ela é conhecida como Lee, né? E aí o Guerra Civil, que eu acho um filme bem atrapalhado, assim, tem grandes momentos o filme, né? Como uma cena que com, com o ator o Jesse Plemons, que ele faz um miliciano lá que fica, né? Interrogando os jornalistas lá sobre se eles eram os verdadeiros americanos, né? Mas esse filme tem uma relação interessante, assim, porque a Kirsten Dunst faz uma fotógrafa de guerra já renomada, que está cobrindo a Guerra Civil dos Estados Unidos, né? E ela já começa a ficar meio entediada, né? Ou amortecida já, né? Com toda aquela questão né, de todo o horror de uma guerra e já discutindo também o próprio papel da imprensa, né? Se eles são capazes de ou não de registrar tudo aquilo lá e de moldar a opinião pública, de tentar mudar alguma coisa. E aí tem o personagem da Kylie Spahn, que é uma jovem, né, que está tentando virar uma fotógrafa, né? Então tem um espelhamento interessante um aspecto interessante do filme, esse espelhamento, né, de uma fotógrafa já veterana, calejada, e uma que está tentando começar, né? Eu não quero dar muito spoiler sobre o filme, mas eu posso dizer que que essa trajetória é muito comum, recorrente, essa trajetória do jornalista que começa de uma maneira idealista, né, e sofrendo, né, e aos poucos vai se dessensibilizando, né, Aham. a ponto de a Se ponto de corrompendo pela violência, né? exatamente, e Mas a mais ponto do assim, que eu não vou dar isso, spoiler, mas a ponto de no final do filme ela colocar o trabalho dela em primeiro lugar em relação ao humano, né? Que é um dos grandes lemas, né, Cadão? Acho que especialmente para o fotógrafo, né, Cadão? Essa Sem dúvida. questão, né, o quanto que tu fica só registrando uma coisa ou tu tem que ir lá ajudar, tu tem que Sim. tomar alguma atitude, né? Então, isso aparece no filme, né? Essa questão da dessensibilização, né, do Aham. jornalista, né, perante aquilo que ele cobre. Outro filme que eu é um queria só certo, lembrar aí, não quero me um estender certo. demais, eu só queria lembrar mais um filme que quem não viu deve procurar ver, que é o filme, acho que chama Testemunho Ocular, que é o Joe Pesci, que faz sobre o Weegee, que é aquele fotógrafo que fotografava principalmente fotos de polícia, né, em Nova York, e é muito interessante porque mostra a transição
de uma era pré-televisão, quando a imprensa, principalmente os tabloides e tal, ainda tinha esse papel de estampar na primeira página o assassinato, enfim, o fato mais recente da cidade, né, em sua primeira página. E a TV não existia ainda, então, através dos tabloides e dos jornais que as pessoas ficavam sabendo das coisas. E o Joe Pesci, né, nesse papel do E.G., faz o papel de um dos últimos fotógrafos dessa era pré-TV. Muito interessante o filme, não sei se tu visse. Eu acho que eu vi, é antigo, né, Cadão? Muito antigo, muito antigo. Talvez anos 90 até esse filme ainda, muito né? antigo, muito antigo. O Joe Pesci, parece que inclusive, foi homenageado no Festival falando de Cannes. Eu falando que é antigo, um filme dos anos 90, eu pareço a nossa filha caçula, a Aurora, que tem 11 anos, e quando eu digo que o filme é de 2004, ela já disse que é antigo, né? Claro que o filme anterior ao nascimento dela... Os meus mais antigos são dos anos 40, 50, mas tudo bem. Mas o Joe Pesci, inclusive, foi homenageado pelos fotógrafos do festival, exatamente por esse papel que ele fez, que é um filme biográfico, na verdade é meio sacana, porque em nenhum momento fala esse nome, o E.G., que era o nome de um cara que, na verdade, era apelido, o E.G., ele chamava-se Arthur Fleeting. E o filme, acho que não para pagar direito autoral, para não pagar direito autoral para a família e tal, não fala o E.G. em nenhum momento, né? Mas o filme todo ele é a biografia do E.G., né? Tinha um laboratório montado no porta-mala do carro, entrava num beco escuro, revelava os filmes e depois saía a vender nas redações as fotos copiadas, né? Botava um carimbo no verso da foto escrito The Great E.G., que era uma maneira dele garantir o crédito dele, né? Aí comprava um charuto, ia para um bar tomar um uísque e aguardar o garoto extra, 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 crime na rua 42, enfim. Sim. É legal o filme. Quem não viu, tu falaste da era pré-TV, né? Acho que a gente nem citou o filme, citamos o Bandidos na TV, por exemplo, citamos o Abutre, mas tem todos também vários filmes que são sobre a televisão, né? Que também são muito, muito interessantes, né? Um que eu gosto muito, que é de uma época que eu gosto muito, né? É o Rede de Intrigas, né? Com a Faye Dunaway, Sim, Network, o nome em inglês. Né? Network, né? Que é um filme sobre... Sem querer tomar conta da conversa, mas eu, inclusive, cometi uma infantilidade uma vez. Veio o Armando Nogueira a Porto Alegre fazer uma palestra, e como o filme é sobre exatamente os bastidores da TV, né? E mostra muita hipocrisia, muita coisa dos bastidores da TV, eu, infantilmente, depois que abriu para perguntas a palestra do Armando Nogueira, eu perguntei: Armando, eu queria saber o que tu achou do filme Rede de Intrigas, aquele enredo, o que te parece aqui? Tem uma coisa a ver com a Globo e tal? Ele acabou comigo com uma única frase, falou assim: não vi o filme. E foi um filho da puta, porque certamente ele tinha visto o filme, claro, todo mundo já tinha visto o filme. Mas ele acabou comigo, eu fiquei bem quietinho no meu canto. Outro filme bem marcante aí dentro desse viés aí, Tiziano, é o Boa Noite e Boa Sorte. Sim, né? sim. Bastidores de um programa de televisão também, muito interessante. Nos anos 50, né, que tentava combater o macartismo na época. Né? Como eu disse, a gente tem uma tradição enorme de filmes, né, e tem vários filmes que eu realmente considero entre os que eu mais gostei de ver e mais gostaria de rever. Agora tu falaste do Boa Noite, Boa Sorte, no meio do Informante, né, aquele filme com o Al Pacino fazendo o entrevistador dos 60 Minutos, né, que tenta convencer, né, um executivo da indústria do cigarro, né, a contar no ar, né, os podres né, de como havia uma mentira, né, da indústria tabagista, né. Tem muito filme muito interessante, né. Tem uma série também que eu recomendo muito, não sei se vocês já viram, chamada The Newsroom, né, a sala das notícias, né, que é uma sala, eu acho que teve 2 ou 3 temporadas, né, ele é uma comédia, mas também drama, né, que é uma criação do Aaron Sorkin. O Aaron Sorkin é um roteirista famoso, né, ganhou o Oscar já, ele fez o roteiro A Rede Social, para o David Fincher, ele dirigiu aquele filme O Sete de Chicago, que foi 2020, né, que é sobre um caso célebre da perseguição política nos Estados Unidos, né? Então, The Newsroom é uma série muito interessante. Eu não trabalhei em TV,
mas para mim é muito autêntico, apesar de, claro, dramatizado, porque os diálogos, né? O Aaron Sorkin é um cara que assim como eu sou do texto, ele é um cara do texto, assim, ele escreve diálogos que são maravilhosos, que dependem muito dos atores para que eles soem algo naturais, mas ele não faz questão de aquilo seja natural, né? As atuações são subservientes ao texto, né? Mas são muito ricos os diálogos e os dilemas que uma redação de telejornal, seja americana, seja brasileira, seja na Europa, vou falar do mundo ocidental, porque não tem um brevê para falar do mundo oriental, né? Os dilemas que uma redação tem que lidar diariamente, na verdade, quase de minuto em minuto, é muito interessante, eu recomendo muito essa série. Elaine, Oi. Tiziano, em primeiro lugar, gostei muito de conhecer. Eu te leio sempre, Que acompanho, bom. nem sempre concordo. Ótimo, não tem problema. E agora falando, eu lembrei daquela série de TV que a imprensa é o principal é o poder e a segunda, acho que o segundo poder ali é a imprensa que é a Borgen. Borgen, sim, uma série dinamarquesa. Isso. É muito boa. É uma redação espetacular ali, que tu te vê naquela redação. Essa é uma daquelas séries assim que eu sei que eu tenho que ver, mas eu preciso parar para ver. Tá igual o Armando Nogueira? Não, eu até vi o primeiro capítulo, gostei, mas é que assim, eu sou só um, eu só tenho uma vida, né? Então eu priorizo os filmes, né? Eu procuro ficar realmente o mais atualizado possível com os filmes, porque as séries realmente, em geral, ocupam mais horas, né, do que um filme, né? Então eu sou mais seletivo com as séries. Na minha próxima vida, eu vou ver mais séries do que filmes. Mas eu ousaria te sugerir dar uma olhada em Borgen, Tiziano, porque não só mostra, como a Elaine disse, o funcionamento de uma redação de jornalismo, mas também uma cultura completamente diferente, como é daquela sociedade retratada ali em Borgen. Vale a pena muito por isso também. Não, eu sou apaixonado. Eu sou apaixonado pelo cinema dinamarquês, né? Eu já escrevi uma vez assim que me chama sempre a atenção assim que como uma nação tão próspera, né? E com poucos índices de corrupção, né? E que é considerado um lugar feliz, né? Produz filmes tão perturbadores, né? Com personagens tão, vou usar um palavrão, fudidos assim, né? Que eu acho que é o que eu brinco assim, que é a questão do equilíbrio emocional que a gente sempre busca, né? Que a Bia, que é minha esposa, ela reclama que eu levo ela para ver uns filmes que são muito arrasadores, muito tristes. Daí eu digo para ela, que eu sou feliz, eu gosto de ver filmes tristes para dar um balanço emocional na minha vida, né? Talvez se eu fosse um cara muito triste, eu só quisesse ver comédia, mas os meus filmes preferidos são os filmes tristes, eu acho. E essa série tem uma outra coisa, como se diz, é o segundo, tem parece que, não sei quantos episódios, mas 10 anos depois, eles conseguiram continuar a série com os mesmos atores. Isso é que chama atenção. Eles são exatamente os mesmos, a redação é a mesma, 10 anos depois. Legal. Acho que isso só podia acontecer na Dinamarca, não sei. Estabilidade. Essa estabilidade. Era isso que eu queria perguntar, porque tem a diferença que agora, como entraram as séries, né? Então, os temas foram aprofundados, né? Por exemplo, essa série super premiada é que eles pegam já... Cuidado que vocês estão aparecendo. Não só os personagens jornalistas, mas as empresas mesmo, né? O caso dessa que retrata, acho que é a Fox, né? Que tem tido um prêmio atrás do outro aí, todos os anos, esqueci o nome agora, né? E que... o The Morning Show? Não, o The Morning Show não, também eu vi, mas aí ali pega mais também os jornalistas e coisa. Essa pega os donos, os proprietários, que é baseada nesse do cara que é dono da Fox, o Rupert Murdoch? Exatamente, do Rupert Murdoch. Qual é essa agora série?
Eu esqueci o nome agora. Tá. Ela tem sido premiada todos os anos, ela é premiada, Tá. mas ela mostra que já não tem heróis, né? Eles não têm mais. Ali não tem nenhum, não tem nenhum personagem Tá. herói. Agora, deixa eu ver se eu tô entendendo. A série não é sobre o Murdoch, mas um personagem isso é bastante inspirado no Murdoch. Isso. Se chama Succession. Exatamente. Essa Eu acho série que é agora maravilhosa. Acho que está passando ao vivo agora, o Murdoch, na verdade, está reproduzindo na vida real a série, né? Porque também está a sucessão familiar dele. Está muito interessante. Essa série é sensacional. Tem né? até o livro dele, saiu agora. Tá na plataforma Max, né? Que é uma série. Ele é o dono de um conglomerado que não é só de imprensa, também tem cruzeiros marítimos, né? Parques de diversão. É o caso né? desses modelos de hoje, né? Da mídia, os caras têm interesse em tudo que é lugar. Assim, inclusive é muito bom. Com o poder, né? Ela é muito real, essa aí. Né? Então, e dá tempo para fazer, porque um filme tinha 2 horas, esses caras têm 5 anos para te contar as histórias detalhadamente e ficam bem mais. Mas era isso que eu queria te perguntar, essa grande diferença que tem essa vinda das séries, porque elas esmiuçam, né? Em segmentos grandes, né? Tu tem a Mad Max não é sobre jornalismo, mas ela te conta toda a história da publicidade, né? Que também é uma série premiada e ela consegue fazer isso. Mas agora tem tempo para isso, quando, na verdade, um filme, ele tem que ser muito... ele tem que ter um poder muito grande de narrativa para te fazer aquilo num curto espaço de tempo. Né? Que sempre foi o grande desafio de um filme. Eu tendo a gostar mais dos filmes, não só por questão de tempo, mas eu vejo muitas séries, especialmente na Netflix, tá? Enrolação. Nitidamente, as histórias são enroladas para fazer o cara ficar ali os 8 episódios, porque a Netflix lança todas as séries, todos os episódios, geralmente de uma tacada só, porque o negócio dela é fazer o cara ficar as 8 horas seguidas, ali, se for o caso, assistindo na Netflix ao mesmo tempo, né? E aí eu sinto na Netflix tem muito assim de enrolar, né? De coisas que tu dá para séries que são 8 episódios, dá para ficar em 5 episódios. Eu gosto muito das minisséries, que tem início, meio e fim, né? Que tem início, meio e fim, porque daí dá tempo de desenvolver os personagens, né? Criar um engajamento com o público, né? E eu gosto das minisséries que são lançadas um episódio por semana, né? Para gente, que eu acho que essa tática da Netflix, eu entendo quem gosta de maratonar, assim, mas eu acho que ela faz ela é a cultura fast food, como eu chamo assim, né? É para consumo imediato e da semana seguinte tu já esqueceu o que tu comeu, tu já esquece, tu não fica refletindo sobre aquilo, né? Eu gosto disso das séries que são lançadas uma vez por semana, né? E agora, já que a gente falou de séries, tem uma série nova na Apple TV Plus, que é uma plataforma que tá no Z4 das plataformas de streaming, assim, em números de espectadores, né? Tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, tem pouquíssimos assinantes, mas eu acho uma pena, assim, porque eu acho as séries da Apple TV Plus, mas muito, muito, muito superiores às da Netflix e às do Amazon Prime Video na média, assim, né? O padrão de qualidade da Apple TV parece os padrões de qualidade das séries da HBO e da Max, assim. Tem uma chamada agora que se chama Disclaimer, né? Que é com a Cate Blanchett, né? Que é dirigida pelo Alfonso Cuarón, que é o cineasta do Roma e do Gravidade, né? E a personagem é bem interessante para a gente ver essa série também, porque a personagem da Cate Blanchett é uma jornalista documentarista renomada, né? Que construiu a reputação dela, né? Desmascarando e revelando podres, né? De empresas, governos, instituições, pessoas importantes, né? E começa o filme, ela está recebendo um prêmio, né? Anunciado pela Christiane Amanpour, né? Aquela famosa jornalista britânica da TV. Eu não vou dar spoilers da série, mas é importante
saber que tem eu li bastante que coisa. saiu agora. Mas é bem interessante, sim, porque Né? aí quando ela volta dessa premiação, né, a personagem da Cate Blanchett, ela recebeu um livro pelo correio, que é um romance de ficção, né, mas que tem o disclaimer, né, que é, ou seja, aquele aviso na frente, assim, ó, que dessa vez é assim, ó, qualquer semelhança com pessoas reais não é coincidência, né? E esse livro, ele está contando um episódio sinistro do passado da personagem da Cate Blanchett, né? Então é bem interessante de a gente assistir assim para falar sobre essa questão dos nossos telhados de vidro, mas não só isso, mas da questão da narrativa, né? Porque eu não vi, a série não terminou ainda, mas nitidamente a gente percebe que tem uma questão de alguém está contando o mais próximo da verdade, né? Porque não, é aquela coisa, a verdade absoluta não existe, né? Mas alguém está contando uma história mais próxima da verdade, alguém sabe contar melhor, retomando o que eu falei sobre o Eduardo Coutinho, né? Então também tem isso assim de quanto que o poder da narrativa, né, também contribui para que verdades, entre aspas, né, se solidifiquem. Deixa eu te fazer só uma provocação aí. Comparação entre o cinema argentino e brasileiro atualmente. Comparação entre cinema brasileiro. Boa pergunta. Boa pergunta. Sabe por que eu gosto dessa pergunta, Cadão? Porque, assim, eu acho que existe um preconceito gigantesco contra o cinema brasileiro, tá? Também acho. E acho que ele existe até assim, não é totalmente infundado o preconceito. O preconceito, né, existe por alguns motivos que existiram. Por exemplo, eu confesso, assim, durante algum tempo, eu tinha um preconceito com o cinema brasileiro por questões técnicas, né? Os filmes dos anos 70, 80, tinha sérios problemas técnicos, não só de direção de fotografia, mas de som principalmente, né? Era muito ruim o som muito do cinema ruim. brasileiro, né? Ou para ouvir, ou de sincronia, né? Eu tinha esse preconceito, tá? Mas hoje, assim, é muito curioso, assim, porque tu escolhe o preconceito que tu vai ter. Eu não gosto de cinema brasileiro porque só mostra miséria. Eu não gosto de cinema brasileiro porque é só sexo. Eu não gosto de cinema brasileiro porque é só putaria. Eu não gosto de cinema brasileiro porque é só comédia. Eu não gosto de cinema brasileiro porque é só história do Nordeste. Eu não gosto de cinema brasileiro porque é só... Fugiu agora, tem mais um preconceito que é bem comum, assim, etc. Tem vários preconceitos. O que é interessante é que esse monte de preconceito que eu listei mostra como a nossa indústria, isso é bom, ela é diversificada, né? A indústria brasileira é uma indústria que faz filmes de vários tipos. Eu tenho meus preferidos, tem aqueles que eu não gosto, não sou fã realmente dessas comédias mais populares brasileiras, mas também porque eu não sou muito fã das comédias muito populares americanas. Aí não é uma questão de preconceito, o preconceito é o gênero, não a origem, né? E assim, é triste isso, assim, porque assim, nós fazemos filmes bons também, que são reconhecidos no exterior, e etc e tal, né? Eu poderia, e eu não tenho, eu também não sou protecionista, entende? Como eu acabei de falar, o Maníaco do Parque é um filme brasileiro, uma história brasileira, mas eu achei horrível e detonei o filme, né? Se o filme é bom, eu vou elogiar e vou fazer questão de vender esse filme bastante para o meu leitor. O cinema argentino, tá? Eu adoro o cinema argentino, assim como eu gosto muito do cinema dinamarquês, como eu falei. Mas a gente não pode esquecer que a gente vê o que vem para cá, né? A gente vê o que é exportado, né, do cinema argentino, né? Então, assim, já passa por um crivo de qualidade, provavelmente, né? Ou até um filtro daquilo que dá certo, né? Porque, evidentemente, que tem algumas características do cinema argentino que eles se aprimoraram, né? Em criar esses roteiros, são muito bons nas comédias dramáticas, são muito bons em filmes que conseguem fazer um casamento entre digamos assim, o drama familiar e o contexto sociopolítico do país. Eu acho que eles fazem isso muito melhor do que o Brasil. Mas eu acho que fazem isso muito melhor do que o Brasil, Cadão, porque a Argentina, que está em crise, desgraçado, mas
bem ou mal, queira ou não queira, a Argentina soube lidar melhor com a ditadura do que o Brasil soube lidar, né? A Argentina levou a julgamento os militares. Aqui no Brasil não aconteceu isso, né? Então, Perfeito. assim, eles, de certa forma, assim, eles conseguiram refletir mais e trazer mais esse tipo de coisa para a ficção, né? E aí me chama a atenção, assim, que é só uma digressão, mas que tem a ver com isso, né? Agora há pouco estreou nos cinemas, que eu adoro o filme, recomendo também, que é O Aprendiz, que é o filme que mostra como o Donald Trump, né, virou de um cobrador de aluguel a figura que ele é hoje. É um magnata midiático, excêntrico, um tubarão realmente dos negócios, sim, né? E assim, é impressionante, assim, né? Porque é um filme que usa o nome do Donald Trump, usa o nome da Ivan, tudo mais, sim. E o Trump, obviamente, ficou puta cara com o filme, os trumpistas, né, acham um absurdo o filme, etc e tal. Mas é uma americana, né, da verdade, da expressão da Constituição, né, as figuras públicas lá, elas estão sujeitas a virarem personagens e assim por diante. Aqui no Brasil, a gente tem poucos filmes, né, sobre os nossos personagens, né, sejam eles vivos ou mortos, né, é muito mais complicado aqui no Brasil essa questão de tentar fazer uma cinebiografia que não seja chapa branca também, né? Então, e na Argentina, como eu disse assim, a gente consegue ver mais fluidez, mais parece ser mais tranquilo, entre aspas, para eles examinarem as cicatrizes, né? E os problemas do seu país, ao contrário aqui do Brasil. Não sei se eu respondi, Cadão, mas enfim. Eu adoro cinema, como eu disse, eu adoro cinema argentino, mas é que assim, quase tudo que eu vi do cinema argentino eu gostei, né? Mas se eu tivesse visto todos os filmes argentinos, talvez eu também tivesse meus pés atrás, como eu tenho aqui em relação a alguns diretores, algumas produções brasileiras, né? Mas outro dia, teve uma vez que eu brinquei assim brinquei com o título de uma coluna assim, sim, os argentinos também fazem filme ruim, né? Que era uma comédia romântica que tem na Netflix, que eu me esqueci o nome agora, né? Que essa eu também detonei, mas em geral fazem filmes que conversam muito com o tipo de sensação que eu gosto de sentir, né? Só para eu completar assim, tem um filme que quase entrou na minha lista dos melhores desse ano, mas não entrou porque tem seus defeitos. Agora, como é que é o nome do filme, meu Deus do céu? É um filme desse ano que é o tipo de filme que eu gosto, assim, que deixa o personagem num dilema, assim, né? Entre a cruz e a espada, né? Eu acho que eles são muito bons em criar esse tipo de situação, né? Tem um filme que eu gosto muito que chama Crimes de Família, né? Que é do diretor Sebastian Schindel, né? Que recomendo, né? Que é o mesmo diretor que fez O Patrão, também é outro filme que eu recomendo. Esses dois estavam na Netflix. O que uma vez alguém disse, não sei se não foi até o Ricardo Darín, quando perguntaram, mas o que explica que existam tantos bons, grandes filmes na Argentina? Eu disse, não é bem assim. É que para o Brasil vêm os nossos bons filmes. Agora, exatamente. Lá que nós vemos de bobagem. Então, não exatamente. É uma grande. E é aquilo, né, Vieira? Assim, o que vem para cá? Vem filmes similares ao que já deu certo, né? Exato. Assim como Hollywood faz isso, né? A política de Hollywood é fazer continuações, criar franquias, fazer reinícios das histórias que eles sabem que deram certo. E quando eu digo deram certo, é principalmente dinheiro, né? Quando deram dinheiro. A cultura assim, dos distribuidores em relação aos filmes argentinos é semelhante, né? Bom, tem Ricardo Darín, nós vamos trazer, né? Tem fugiu o primeiro nome dele, o Martinez, o Oscar Martinez, vamos trazer que ele tem o público dele, né? Histórias que versam sobre a ditadura da Argentina funcionam aqui, vamos trazer, e assim por diante. Exatamente. Ivanir, queres fazer uma pergunta? Vamos lá. Quero. Vou fazer duas perguntas. A primeira, nessa linha dos cinemas de outros países, gostaria de um comentário teu sobre o cinema italiano,
né? Um cinema que a minha geração eu gostava muito, tinha um grande espaço, né? O Carlo Ponti, o Fellini, o Pasolini, né? Você tinha ali uma produção incrível, fantástica em termos de fotografia, roteiros, etc. Hoje, quem que são esses italianos que eles continuam fazendo esse cinema e quem são hoje os bons filmes italianos que chegam no Brasil e tal, e se estão na mesma linha que esses monstros do cinema italiano? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, eu não sou gaúcho, mas eu acompanhei e vi um grande esforço aí do Tabajara Ruas, em parceria com o Severo, que eles fizeram, a partir do livro do Severo, Os Senhores da Guerra, eles fizeram um filme. Eu, inclusive, vi o filme, vi na televisão, e eu queria uma avaliação tua. O que que você achou do filme e as dificuldades, né, esse filme mesmo? Ele não, eu achei que ele ia estar em todas né, os cinemas brasileiros e tal, e ele teve dificuldade para passar no cinema. Eu queria uma avaliação tua desse filme. Não sei se tu viu esse filme. Tá. Os Senhores da Guerra, né? Não vi o filme, tá? Confesso que não vi. Eu acho que tem uma questão. Vou fazer uma conversa sobre cinema gaúcho, que é importante, que é o seguinte. Boa. Eu acho que o cinema gaúcho, questão do preconceito, né? Eu acho que tem um cacuete do cinema gaúcho atual que me incomoda um pouco, assim, e que tem a ver com o nosso clima, né, com a nossa luz, né? É um cinema muito introspectivo, muito melancólico, né? A gente tem o Jorge Furtado, que é um caso à parte, assim, porque talvez seja o único nosso diretor que faz comédia, né? Tu não encontra hoje cineastas gaúchos que queiram fazer comédia, queiram fazer filmes alegres, né? São todos, em geral, são filmes bastante melancólicos, às vezes lentos, né? Que usam muito essa luz melancólica que a gente tem às vezes, né, do nosso pôr do sol, assim, né? Então me incomoda um pouco. Eu não vi Os Senhores da Guerra, né? Mas eu valorizo sempre iniciativas que tentam fugir, né, do padrão do cinema gaúcho. A questão de não ter sala, bom, isso é um problema que não é só desse filme, é de todo o cinema gaúcho, de todo o cinema brasileiro, né? O gargalo é muito grande hoje, assim, né? Tanto é que, recentemente, o cinema lá do Bourbon Country era administrado pelo Ademar Ferreira, que era o cara do Espaço de Cinema lá de São Paulo. E eu sempre me chamou a atenção, assim, que ele lançava, às vezes, 6 filmes brasileiros na mesma quinta-feira, né? Com um horário para cada filme, assim. É aquilo que eu digo, assim, se as pessoas já têm um enorme preconceito com o cinema brasileiro, tu lançar um horário para cada filme, ou às 2 da tarde, ou às 9 da noite, ninguém vai ver. Ninguém vai ver, né? E é um problema difícil de sanar, né? Porque é isso, que bom que existe uma produção grande de filmes brasileiros, né? Mas não tem público para ver todos esses filmes sempre, entende? E como é que tu equaciona isso? Bom, tem um problema sério, assim, que é isso. Os cinemas precisam ganhar dinheiro. Eles ganham dinheiro com os filmes americanos, né? Mas se tu não estimular as pessoas a verem os filmes brasileiros, quando pintarem outros filmes brasileiros, ninguém vai ver. Então é difícil, essa equação é difícil. Sou a favor da cota de telas, acho básico que exista a cota de telas, né? Porque a gente tem que tentar trazer o público para o filme brasileiro, e acho importantíssimo, aí de novo a questão do preconceito, acho importantíssimo que o cinema brasileiro tem essa diversidade para conversar com o público, né? Eu acho que tem muitos cineastas, não é só brasileiro, tá aí, né? Mas tem muitos cineastas que fazem filmes para si mesmos, né? Ou filmes para festival, como a gente brinca assim, né? Que são aqueles filmes que vão agradar só os críticos, mas não vão conversar com o público, né? Bom, se tu é feliz com isso, ok, entende? Mas e tem a ver com eu sou, quem eu sou, né? Porque assim, eu trabalho num jornal, eu converso com todo mundo, né? Eu não sou um acadêmico, né? E o que me interessa é ser lido, né? É ser lido pelas pessoas, é conversar com as pessoas. Então, tem essa questão da distribuição, que é um problema sério, né? E que bom que existem alguns filmes que conseguem
tanto conversar com o crítico quanto conversar É, com o público. A primeira pergunta, né, a questão do cinema italiano. Também não escondo de ninguém, assim, eu cresci com o cinema americano, né? A minha formação, ela foi muito mais americana, mas não estou dourando a pílula, mas pelo menos com o cinema americano que eu acho que era bacana mesmo, assim, né? Especialmente o da nova Hollywood, né? Quando era adolescente, via muito os filmes do John Schlesinger, do Alan J. Pakula, do Scorsese, do Coppola, assim por diante, né? Cresci com isso. Então, eu tenho uma lacuna na minha formação de não ter visto todos os clássicos do Fellini, ou do Rossellini, ou do Visconti, e assim por diante, né? É uma lacuna que eu tenho que, como eu digo assim, quando eu ficar muito velho, ou quando na próxima vida eu vou retomar. O cinema italiano hoje, ele, eu não vejo ele tendo o mesmo, como é que eu vou dizer? O mesmo glamour, talvez, tá? Que o cinema francês continua tendo, né? Empiricamente, de ver assim a quantidade de filmes franceses que são lançados aqui e a quantidade de filmes italianos, né? Mas existem dois festivais que trazem filmes contemporâneos a Porto Alegre, são bem interessantes. Um é o Festival Varilux, cinema francês, e o outro é o Festival de Cinema Italiano, né? Por contingências, né? Eu sou convidado para cobrir o Festival Varilux, cinema francês, então eu viajo para o Rio de Janeiro para fazer entrevista com os atores. Eu não sei se o Festival de Cinema Italiano faz a mesma coisa, né? Se traz atores e diretores italianos desses filmes para fazer essa divulgação aqui, né? Não sei, então não estou falando empiricamente. Tem vários diretores, mas o cinema italiano segue sendo prestigiado, né? Tem diretores italianos que foram fazer carreira mais internacional, como o Luca Guadagnino, né? Que esse é um diretor que eu gosto muito. Ele fez agora, o último filme que ele lançou se chama, na verdade, o último que ele lançou se chama Queer, que é um filme com o Daniel Craig, né? E o anterior que ele lançou se chama Rivais, tá no Amazon Prime Video. É um filme com a Zendaya e outros dois atores jovens, que é um filme cheio de tênis e tesão. É um triângulo erótico que se forma entre dois tenistas e uma tenista, né? É bem interessante. É um diretor que trabalha muito com a questão do corpo, né? Do sexo como um instrumento de poder, né? E lida sempre com paixões, assim, né? A carreira dele toda sobre isso, assim. Todos os filmes dele tem essa questão da sexualidade envolvida. Outro diretor italiano que é bastante renomado é o Paolo Sorrentino, né, que ganhou o Oscar de melhor filme internacional com A Grande Beleza, acho que é 2013 ou 2014, concorreu agora há pouco com A Mão de Deus, que é um filme que se passa em Nápoles e tem uma relação interessante com o Maradona, né, com a época época de ouro do Nápoles, né, o time de futebol, e um filme, um diretor octogenário italiano que continua fazendo grandes filmes é o Marco Bellocchio, que esse ano chegou aqui no Brasil um filme sensacional chamado O Sequestro do Papa, que o título brasileiro é completamente equivocado. O título italiano é só Il Rapto, né? O rapto, o sequestro, e o título brasileiro dá a entender que é um papa sequestrado, né? Até parece um filme de ação americano, assim, né? Mas na verdade é um sequestro a mando do papa, né? Que é uma história ocorrida no século XIX, né? Que o Papa Pio, me fugiu se é 9 ou 11, não me lembro qual Pio que é, né? Ele manda sequestrar um menino de 6 anos, né, o Edgardo Mortara, que estava sendo criado numa família judaica, né, uma família judia, porque ele tinha sido batizado, né, a revelia da família tinha sido batizado, né, então ele leva, né, as forças papais tiram essa criança da família, e o filme todo é né, intercala, né, a família lutando para reaver a guarda do filho, né, e
e o filho acaba com uma criança de 6 anos, né, crescendo lá no meio do mundo católico, né, e já não sabendo mais quem ele é, né, a questão de identidade. É muito bom o filme, né, recomendo bastante, e eu me lembro, assim, que eu assisti no cinema, assim, e eu fiquei muito impressionado, e eu digo isso sem nenhum tipo de preconceito, assim, porque eu adoro ver diretores octogenários, né, que, que não, como é que eu vou dizer assim, que tentam se manter atualizados, né, do ponto de vista técnico, né. É um filme muito realmente bonito, tudo ali não, eu não quero dizer para ser preconceituoso assim, mas a gente percebe assim que às vezes alguns diretores eles dormem, né? Eles dormem nos louros que conquistaram, né? E não se renovam, não buscam fazer filmes mais caprichados, digamos assim. E eu acho que o Bela fez isso, assim como o Scorsese, né? O Scorsese, com 80 anos também, segue dirigindo, né? O Assassinos da Lua das Flores é um baita filme. E se a gente pensar assim um pouquinho mais atrás, né? O Lobo de Wall Street, né? Que é um filme que o Scorsese fez quando já tinha seus 70 anos, né? E é um filme que deve causar uma inveja desgraçada em um monte de cineasta jovem, né? Porque é um filme muito fresco, né? Muito frescor narrativo, né? Acho muito bom esse filme. Então, não sei se respondi bem as perguntas, né, sobre o cinema italiano, né? Mas tem uma outra diretora que é muito cultuada pelos críticos, que se chama Alice Rohrwacher, né? Eu não rolou comigo assim. Bacana, obrigado pela Pessoal, participação. o nosso tempo está se aproximando do final, Tiziana. A Elaine vai ter o privilégio de fazer a última pergunta. Ótimo. Tá bem. Eu estou tentando voltar aos cinemas, a ver filmes no cinema, porque é outra coisa. Eu fui ver o dia que te conheci, por tua indicação, era eu e uma outra pessoa na sala. Lá no Bourbon, um enorme de um cinema, 2 pessoas. Para mim, aquele também é um filme que não vai levar muita gente ao cinema. E eu não sei se eu gostei ou não gostei. Eu fiquei no meio, não vou contar, mas é a história de 2 colegas, que eu acho que o título está errado, o dia que eu te conheci, que os 2 já se conheciam. É o dia em que eu te conheci. É o dia em que... E faltou um em ali, né? Faltou, é o dia em que eu te conheci. Mas eles já se conheciam. O título está errado. Mas, não sei, tudo bem. Aí eu queria te perguntar sobre o que eu sempre esqueço o nome. Ainda Estou Aqui. Tu acha que vai ter público? Ou ele vai ser o grande vencedor de festivais? Vai ter público? Tá, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, eu adoro aquele cinema lá do Bourbon Country, né? Mas ele, infelizmente, ele perdeu o público que tinha, tá? Por N motivos, né? O que aconteceu lá? Uma coisa que, primeiro, foi vários fatores, tá? Uma das coisas, assim, tu deve lembrar que aquele cinema fazia fila. Tinha fila naquele cinema, né? Especialmente nos tempos da Livraria Cultura, né? Que era um grande ponto de encontro vamos dizer assim, da inteligência, né, de Porto Alegre. A Livraria Cultura era um grande ponto de encontro, né? Tu encontrava todo mundo lá que fazia cinema, fazia teatro, fazia arte, fazia literatura, estava lá na Livraria Cultura por algum motivo, né? A Livraria Cultura teve todos os seus problemas. Um dos problemas, né, além da má gerência, tem a questão da entrada forte da Amazon no Brasil, né? Que tirou boa parte da clientela da Livraria Cultura, porque eu comprava quadrinhos importados da Livraria Cultura, né? E aí, com um tempo, se mostrou que a Amazon era mais... É aquela coisa, dinheiro de cada um sabe do seu dinheiro, né? Bom, a Amazon era mais barata, né? Por que eu vou comprar na Livraria Cultura em vez de comprar na Amazon? Tá, então a Livraria Cultura fechando, tirou uma parte do público. Uma coisa que foi um baque muito importante lá foi quando acabou, isso foi durante a pandemia, eu acho, né? Quando acabou a parceria com o Itaú, porque o Banco Itaú dava 50% de desconto lá.
sem a parceria do Itaú, o cinema ficou caro, né? O ingresso lá, eu confesso que eu não sei quanto é que tá o preço do ingresso. Não, tá porque, metade do preço do que era. Sim, é que Baixou, agora não paga sim, estacionamento. Eles estão pedindo, eles estão te dando de graça. isso, sim, é que agora mudou a gerência de novo, agora é o Cine System lá, né? Mas eu quero dizer assim que ele foi perdendo o público por N motivos. A pandemia, né, fez muita gente desistir de ir no cinema e migrar de vez para o streaming, né? Botou na ponta do lápis lá que a assinatura da Netflix, mesmo a mais cara, sai mais barato do que ir de casal, né, uma vez para o cinema no final de semana. Então, bom, eu vou ficar com a Netflix, né? Aí, como questão do banco, né? Do lado tem o Iguatemi, que é um shopping mais glamuroso, tá sempre cheio, com um GNC que tem 50% de desconto para o Banrisul, né? Então, vários motivos fizeram aquele cinema que eu gosto muito ficar abandonado, ficar vazio, né? O Dia de Conhecer é óbvio que é um filme que não ia atrair público, né? Embora eu acho que ele tente se comunicar com o público, né? A gente não pode esquecer, um filme de protagonismo negro e de periferia, né? O nosso público, ele é preconceituoso, né? E não vai ver esse tipo de filme, né? Eu gostei bastante do filme, né? Demorei alguns minutos para gostar do filme, porque eu acabei achando bonito, assim, né? Esse retrato da rotina que ele faz, né? Esse retrato dessas pessoas que não têm a visibilidade, né? E não é uma comédia romântica, é uma comédia romântica, eu chamo, mas não é uma comédia romântica hollywoodiana, né? As coisas acontecem como acontecem na vida real, né? A aproximação, às vezes faz silêncio, né? Por exemplo, eu gosto muito daquela cena em que eles estão só caminhando em direção ao bar, não estão conversando, e é isso que acontece às vezes às vezes acontece isso num primeiro encontro, né? Tem esses momentos em que tu não sabe se diz alguma coisa ou não, então achei bastante bacana. Mas só para retomar o que tu falando assim, se eu pudesse, né, eu via todos os filmes no cinema. Já me acostumei a ver filme, inclusive no celular, né? Mas tem alguns filmes que realmente eu faço muita questão que as pessoas vejam no cinema, porque eu acho que perde demais se forem deixar para ver em casa. Um recente, né, A Substância, né, que é esse filme com a Demi Moore, né, que é um filme de terror corporal, assim, né? Mas ele explora todos os recursos possíveis do cinema, fotografia, montagem, trilha sonora, né? Então perde muito quando tu tá em casa, por maior que seja a tua televisão em casa ou o teu home theater, tu tá em casa e tu tá em casa, é tu que domina o tempo, né? Isso é muito ruim de quando tu tá em casa, assim, né? Por mais que tu te force, né? É tu que tem o controle da situação. Eu gosto do cinema porque eu não tenho o controle da situação, né? Eu tenho que assistir o filme ali naquele momento, e azar se eu estiver sonolento, né? A culpa é minha, o ônus é meu, né? E gosto muito dessa imersão que o cinema proporciona, assim, né? A gente, claro que hoje em dia, às vezes a gente dá uma olhadinha no celular, né, até para ver a hora, mas o quanto mais a gente conseguir estar numa sala de cinema realmente afastado do resto do mundo, é melhor. Fazer até só fazer um filme brasileiro, né, que foi o nosso filme escolhido para concorrer, tentar uma vaga no Oscar ano passado. Acho que era o melhor filme, mas talvez, pensando do ponto de vista de marketing, não foi bem escolhido, que é o Retratos Fantasmas, né, que está na Netflix, do Kleber Mendonça Filho. É um filme sobre... Eu não gostei. Eu gostei bastante, né? É um filme sobre essa questão da sala de cinema como um espaço único, né? E aí tu voltar à sua pergunta do Ainda Estou Aqui, que estreia dia 7 de novembro nos cinemas. Eu acho que esse filme tá tudo certinho, assim, para ele ser um fenômeno de público, né? Ele até podia estrear um pouquinho antes, assim, para surfar mais nesse boom, né? Essas overdose de notícias que está tendo sobre o filme, né? Às vezes a overdose de notícias pode criar se tu passa um pouco do tempo, pode criar um ranço, né? Em relação ao filme, né? Mas acho que pode ser não vi o filme ainda, né? Não tive como ir para a Mostra de São Paulo para assistir o filme, né? Mas todos
os relatos que eu tenho são de que é um filme prontinho, né, para realmente, pelo menos, concorrer ao Oscar, né? E voltando àquilo que a gente estava falando sobre o cinema argentino, né? É um filme que trata da nossa ditadura, né, por uma perspectiva familiar, né? Então, né, acho que pode ser, inclusive, um sucesso de público. Tomara que seja um sucesso de público, tomara que resgate algum tipo de orgulho do cinema nacional, que desperte interesse num público mais afastado do cinema brasileiro para assistir a outros filmes brasileiros. Se ganhar, talvez tenhamos que voltar a falar sobre esse assunto. Tiziano, muitíssimo obrigado. Uma conversa riquíssima, valiosíssima, cheia de dicas e de sugestões que agradecemos todos. Obrigado pela tua Eu que agradeço o convite. Tá? Muito obrigado. Foi legal rever o Cadão também. Então, um abraço para todo mundo. Isso aí. Um abraço, pessoal. Valeu. Muito bom. Muito obrigado. Até a próxima.